Olá, capitalistas e capitalistas, eu sou o Mário Goulart e você está no canal do Analisto e esse é o segundo vídeo que a gente faz sobre o Federal Reserve. O primeiro vídeo foi feito de uma forma mais, vamos dizer, atemporal, né, onde eu explico as funções, como é que funciona, como são os mecanismos. Você deve ver esse vídeo no link aqui, mas você provavelmente chegou nesse vídeo por conta de um link que você viu lá. E esse segundo vídeo, ele não é atemporal, ele é um vídeo de 2024, onde eu explico na composição aqui, no início de abril de 2024, como é a composição, quem são os membros e quais são as instâncias aí do Fed, né? Então a gente tem aí, a gente já explicou no outro vídeo, quais são os diferentes entes que atuam dentro do sistema, né? Temos o presidente Jerome Powell. A gente vai falar um pouquinho, então, um pouco do perfil de cada um deles. Lógico, o Jerome Powell eu vou dar mais importância a ele, né? Ele é o presidente do board desde 2017 e ele tem sido aí considerado um cara bastante cauteloso com a redução dos juros, né? O Jerome Powell ele tem formação em ciência política por Princeton e jurídica por Georgetown. Ele foi advogado, depois ele trabalhou com bancos de investimento. Ele participou de um período muito interessante da política econômica americana, trabalhando com o mitológico Nicholas Brady, né, com quem ele já tinha trabalhado em um banco de investimento. O Nicholas Brady foi aquele cara responsável pela reestruturação das dívidas dos países da América Latina ali no período do George Bush pai e chegou a ser subsecretário de Finanças Domésticas. Depois ele voltou ao setor privado, ele foi para uma empresa de gestão de ativos e já num governo democrata ele foi convidado pelo Barack Obama para o board do Fed, onde ele foi um crítico dos processos de quantitative easing, né? Porém, ele apoiou uma regulação muito mais rigorosa para evitar casos como o do Lehman Brothers, de bancos grandes demais para quebrar. Então ele tem um papel bastante importante aí, o Jerome Powell, no entendimento. É engraçado porque ele tem um perfil mais republicano, porém ele foi crítico de um negócio que foi bem dos democratas, que foi o quantitative easing, mas também foi crítico do laissez-faire, né, dos republicanos. Esse é um perfil interessante sobre o Jerome Powell. E aí o Donald Trump colocou, novamente, um republicano, então ele é um cara que transita. Até eu fiz essa escala que você vê aí no topo da tela, eu fiz uma escala de dovish e hawkish. Ele é considerado aí um moderado, né, um cara no meio do caminho, mas ele foi indicado por um republicano para o Fed, e teve o nome aprovado aí por 22 votos a 1, depois ele foi confirmado pelo plenário do Senado, e ele, sendo um crítico dos quantitative easings, ele teve ele tentou fazer aperto monetário em 2018, mas ele precisou recuar, e isso mudou aí completamente na crise do Covid, onde ele realmente foi um cara bem expressivo na gestão expansionista. Ele teve que botar dinheiro no mercado, como teve o fecha tudo, para tudo, ele colocou dinheiro no mercado e foi esse o perfil aí. E o Jerome Powell, a gente vem acompanhando aqui em 2024, né, como ele vem conduzindo a questão que ele precisou depois fazer um aperto de juros por conta da inflação que disparou com a quantidade enorme, os balanços do Fed ficaram enormes, e ele precisou voltar um pouquinho a isso e entrar numa gestão de juros mais forte. Até esse abril de 2024, hoje se fala somente em cortes de juros a partir da segunda metade do ano de 2024. Bom, em 2022 ele foi reconduzido para mais um mandato de 4 anos, aí, com o Senado aprovando por 80-19, então ele fica aí, em tese, até 2026. Bom, apresentado aí o Jerome Powell, vamos falar um pouco dos membros do board do Fed, né? E eu vou começar pelo mais importante deles, que é o vice-presidente. O vice-presidente ele tem a função, bom, implícita de ser o substituto do presidente em caso de vacância do cargo, até que o Senado indique um novo presidente, né? E o atual é o Philip Jefferson, né? A gente olha aí pela setinha que ele é um cara com um perfil mais dovish, né? Mais
menos rigoroso em relação ao uso do instrumento dos juros, né? Vamos falar um pouquinho sobre o histórico dele. Ele é um cara que tem um vasto background acadêmico em econometria, macroeconomia e estudos sobre pobreza e desigualdade, tendo lecionado aí em faculdades como Berkeley, Columbia e o Swarthmore. São escolas bastante relevantes, né? Ele foi nomeado pelo presidente Biden para ser membro do Conselho de Governadores em 2022, aprovado aí por unanimidade na Comissão Bancária do Senado, e o plenário do Senado confirmou a nomeação por 91 votos a 7, ou seja, praticamente uma unanimidade, um cara que tem um perfil mais democrata, né? Mesmo assim, ele é suficientemente respeitado pelos membros dos dois partidos para fazer parte do board. E logo em seguida, em maio de 2023, ele foi nomeado para ser vice-presidente do Fed, o segundo cargo mais alto desse conselho, sendo confirmado pelo Senado também como por 88 votos a 10, ou seja, praticamente, realmente só os republicanos mais radicais votaram contra ele. E ele tem uma preocupação com essa política excessivamente contracionista. Ele votou consistentemente contra aumentos de juros nas reuniões do Fed que participou, mesmo antes de ser vice-presidente, e ele sempre alerta, né, para a preocupação dele com esse rigor dos juros, o mal que poderia fazer na economia americana. Então ele é considerado aí um dos membros mais dovish do Fed. Vamos falar um pouquinho rapidamente, né? Não dá para entrar em tanto detalhe, mas vamos falar um pouquinho sobre os outros integrantes do board. Nós temos aí dos mais dovish para os mais hawkish. Essas posições mudam, depois a gente vai mostrar como é que a percepção disso muda ao longo do tempo, mas nós temos aí os mais dovish são democratas, os mais hawkish são republicanos. Então nós temos a Liza Cook desde maio de 2022, ela foi da equipe de transição do Biden, democrata, e ela passou ali, ela foi nomeada com empate no Senado, precisou do voto de Minerva da Kamala Harris, a vice-presidente da República. Ela desempata, ela é o voto de Minerva no Senado, né, o 101º senador. Então ela precisou do voto da Kamala Harris. Aí você tem aí a Adriana Kugler, desde setembro de 2023, também democrata, especialista em relações trabalhistas e mercado de emprego. Você tem o Michael Barr, que é desde julho de 2022, democrata também, só que engraçado, ele tem um viés aí mais liberal no sentido econômico, quando ele é oposto à regulação excessiva de derivativos. E aí você vai para os caras mais hawkish, né? A Michelle Bowman, que está desde novembro de 2018, republicana, muito crítica aos esforços regulatórios e de exigência de capital. Ela é, então, certamente crítica às implicações do Acordo de Basileia. E você tem o Christopher Waller, desde novembro de 2020, também republicano. Ele começou sendo visto como bastante dovish, mas ele tem, de um tempo para cá, sido considerado um cara mais hawkish, um cara com um perfil aí mais de uma atuação mais forte sobre os juros. Bom, então vamos apresentar os membros votantes do FONC, né? Vamos começar pelo John Williams, o vice-presidente, né? A gente falou aí que, como Nova York é o principal centro financeiro americano, o presidente dessa sucursal, ele é sempre o vice-presidente, e com as outras participando aí de forma rotativa. E o John Williams, ele tem formação em economia, com graduação em... Ele é de escolas bem relevantes, ele tem graduação em Berkeley, mestrado na LSE, na London School of Economics, e doutorado em Stanford, que são 3 escolas bem keynesianas, vamos dizer assim. Então ele tem sido aí um cara que defende políticas mais expansionistas, com mais estímulo econômico, tanto na crise financeira de 2008, como depois em 2020, durante a crise do Covid. Ele tem sido um defensor dos quantitative easings, né? Mas aqui a gente coloca ele como ele tem sido considerado, na função de vice-presidente, que ele ocupa desde maio de 2023, um cara mais moderado, não tão dovish assim. E ele sucedeu a Janet Yellen, também é meio pupilo da Janet Yellen, essa sim bem dovish, bem keynesiana. Ela foi secretária do Tesouro americano, né?
Ele sucedeu a Janet Yellen como presidente da sucursal de São Francisco, antes de ser nomeado presidente da sucursal de Nova York em 2018. E ele segue fazendo muita pesquisa macroeconômica, ele é um cara bem interessado aí nos temas da macroeconomia, né? Vamos apresentar aí os membros seguintes, né? Você tem aí numa faixa de mais dovish para mais hawkish, você tem aí a Mary Daly, que também é outra pupila da Janet Yellen, ela é a presidente do Fed de São Francisco. Você tem a Loretta Mester, de Cleveland, que chegou a ser cogitada para vice-presidente do Fed em 2018, mas deve se aposentar agora nesse ano de 2024. Você tem o Thomas Barkin, de Richmond, ele é ex-sócio daquela famosa consultoria McKinsey, e ele é um cara que tem uma peculiaridade. Eu acho que a briga aí entre quem é o mais hawkish da turma é boa aí com o Rafael Bostic. Rafael Bostic tem um perfil bastante dovish, né? Acho que se a gente colocasse no começo da gestão dele como presidente do Fed de Atlanta, a gente provavelmente colocaria lá na esquerda da tela como mais dovish, mas nesse último ano ele tem se destacado como hawkish. Bom, o Thomas Barkin ele defendeu em novembro de 2023, ou seja, finzinho do ano passado, que deveria ter aumentos de taxa se a inflação mostrasse muita resiliência. Já o Bostic, ele tem esse perfil, puxa, ele foi departamento de habitação na gestão Obama, foi do board do Freddie Mac, né? Ele é um cara de um perfil mais de esquerda, mas nesse ano, nesse final de 2023, começo de 2024, ele tem sido bem rigoroso, ele tem provavelmente aqui, abril de 2024, ele tem sido o cara que fala que nem pensar ter 3 cortes de juros, somente 2, e ele teve aí algumas questões, algum questionamento com insider trading, obviamente nada foi resolvido, senão ele teria deixado a sua função, mas vale a pena citar aí que houve um ponto a esse respeito. E agora, para terminar esse vídeo, nós vamos mostrar os caras que não votam, mas eles se pronunciam bastante e eles votarão em algum momento, já votaram, então é bom conhecê-los aí. Eu vou falar muito rapidamente, porque é difícil achar muito das opiniões de cada um deles, ou algum fato interessante sobre esses caras. Os 2 caras mais interessantes são justamente o mais dovish, que é o Austan Goolsbee. Ele foi apresentador do History Channel e ele foi coautor do livro Microeconomics, um livro de microeconomia, junto com o Stephen Laffitt, que é autor de um best-seller da economia popular, que é o Free Economics e suas sequências, né? E você tem o Neil Kashkari, que é do Fed de Minneapolis. Apesar de estar em Minneapolis hoje, ele é um cara que já foi candidato ao governo da Califórnia, né? E ele é um republicano da vertente mais libertária, então ele é realmente um cara bastante hawkish, aí, ele é um monetarista. Bom, aí falando muito rapidamente, né? Você tem o Patrick Harker, de Filadélfia, a Susan Collins, de Boston, o Jeffrey Schmidt, de Kansas City. Temos o Alberto Musalem, que tomou posse essa semana aí no Fed de St. Louis, a Lori Logan de Dallas e mais do hawkish aí, o Neil Kashkari, que a gente já comentou. Eu acho interessante a gente ressaltar também que são pessoas, né? E pessoas mudam de opiniões, têm períodos diferentes, né? Então a psicologia desses caras também muda. Esses posicionamentos dos integrantes do FONC, eles não são imutáveis. A gente tem o maior exemplo disso, é o Rafael Bostic, que tem um perfil bastante mais dovish historicamente, mas nas últimas reuniões, os últimos pronunciamentos dele, aí de 2023 para 2024, tem sido bastante hawkish. Então, você olha aí a setinha, como ele mudou entre julho de 2023 e março de 2024, ele era considerado um dos mais dovish e hoje ele é um dos mais hawkish. Outros integrantes também, o Barr, eles vão mudando seus posicionamentos, né? O Barr era considerado mais hawkish e hoje ele é considerado mais neutro. Eles vão mudando seus posicionamentos e a crítica especializada, vamos dizer assim, o jornalismo especializado, ele vai reclassificando esses integrantes de acordo com os pronunciamentos deles. Então, nada é muito imutável. Você teve aí uma série de integrantes que foram mudando de posições ao longo do tempo e eles vão sendo interpretados de formas diferentes. Eu acho bastante importante a gente olhar isso aí. Eu acho que
o exemplo mais flagrante aí realmente é do Rafael Bostic. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os seus comentários, suas dúvidas. A gente vai ter um terceiro vídeo falando sobre os mecanismos de atuação monetária do Fed. Eu vou trazer um convidado que entende bastante de bancos centrais, né? A gente vai fazer até alguns comparativos com a forma como o Banco Central Brasileiro e o Copom atuam. A gente vai fazer algo comparado aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no nosso canal, acompanhem o meu Expresso do Analista toda manhã, onde a gente toma um cafezinho comentando o que está acontecendo de interessante durante o dia, e eu espero vê-los em breve aí em mais vídeos. Deixem aí suas dúvidas, o que vocês gostariam que eu comentasse. Eu fiz esses vídeos do Fed porque muita gente me pergunta como funciona. A gente fala de Fed todos os dias praticamente, e é importante que a gente conheça quem são esses caras. Eu agradeço a atenção de vocês e mando um grande abraço, muito obrigado.